Olá, amigos, tudo bom? Então vamos lá. É, Processo, gente, vira e mexe eu vejo vídeos de pintura digital, né? Do Mike Azevedo, o menino lá do Palavra Nerd, né? O do Boro, né? Do Borodante, e até do próprio William Santos e afins. Então todos sempre falam de processos. O que são esses processos? Esses processos são simplesmente a organização que o artista, né? Que o autor da pintura seguiu para chegar num determinado resultado. Esses processos, eles podem ser de N formas, tem N maneiras de se chegar ao mesmo resultado ou parecido. Então, a aula de hoje, eu escolhi um processo que foi o do William Santos. Eu vou botar o link do canal dele, inclusive o link aonde ele faz essa arte, tá ok? Poxa, mas esse caso não é no Krita, é no Photoshop. Gente, o que o William Santos mostra na aula dele, você faz no Krita. Se você seguiu todas as aulas até agora, e eu faço uma recomendação, assistam as aulas de Krita, né, até o momento, mas não abram Krita, não abram, apenas assistam todos, né, e depois que vocês assistirem, inclusive, agora eu sei onde é que está tal coisa, aí vocês voltam para o começo e começam a tentar praticar. Porque uma vez que vocês assistiram todas as aulas, se bater uma determinada dúvida sobre um ponto, vocês sabem para que aula ir. Tem uma aula que eu falo só sobre configuração de ambiente, né? Tem aula ali que eu falo só sobre luz e sombra. Então tem esse tipo de coisa que ajuda muito. Fora que, se você tentar ver o vídeo enquanto está fazendo, você pode perder parte da explicação ou esquecer. Então imagine que você está em sala de aula, você escuta o professor falando primeiro, quando ele termina a explicação que você entendeu, você começa a copiar para o caderno ou fazer a atividade. A mesma coisa que é uma recomendação que eu faço. Outro ponto que eu achei interessante no processo do William Santos é porque ele trabalha com arte realista, com realismo, tá? O hiperrealismo, que inclusive ele fala lá no canal dele, e não é a primeira vez que eu escuto alguém falar. Se você fez corretamente os processos, a grande sacada do hiperrealismo está na finalização com a textura. Porque é quando você joga a textura é que a coisa dá o ressalte. Vocês vão entender quando chegar no final dessa aula. Ela não é longa, ela é bem rápida, pelo menos eu pretendo, né? Então bora lá. A primeira coisa que você faz é definir o ambiente com as cores. Como é que eu vou definir um ambiente com as cores? Você cria no Photoshop, no Krita ou no seu software aí, você vai criar um grupo. Dentro desse grupo você vai colocar suas camadas que são responsáveis pela cor. Por exemplo, a cor do cabelo, né, a cor da boca, a dos olhos, que cor vai ser a sobrancelha, né, a cor do cabelo, a cor do nariz, né. Um detalhe, não façam as linhas que vocês estão vendo aí, os rabiscados que vocês estão vendo, está na line art que está por trás, tá ok? A line art ela vai ser desconsiderada. Estamos falando de pintura digital, onde não vamos ter linha preta. Eu já expliquei isso antes. Quando falamos de pintura realista, não existe linha preta simplesmente. Nós temos bordas, né? No caso temos as nossas arestas, a qual nós vamos fazer transição. Poxa, mas existem locais que são mais escurecidos ao ponto de chegar preto? Existe. Mas isso varia do contexto da tua arte. E isso eu vou explicar mais à frente. Mas as primeiras camadas que estão nesse grupo, tá? Só para facilitar, colocamos em grupo, é só para colocar a cor. Somente a cor. Cabelo, boca, olho, a cor chapada mesmo, tá? Flat, bem chapada na pele. Poxa, professor, mas eu estou vendo que aqui na bochecha, em algumas áreas do rosto aqui da moça, não tem uma só cor. Por exemplo, aqui dá para notar que aqui é uma cor, aqui no nariz, aí bem aqui na ponta mudou e na bochecha. Exato, por isso que além de manipular as cores, nós vamos trabalhar com a mistura de cores já aqui. Então vamos criar uma camada em cima de outra camada e vamos colocando outras cores. No caso aqui você tem que ver o contexto. Isso aqui é uma mulher, né? É uma mulher branca. Então se ela é uma mulher branca, poderia ser meio que independente da cor. Isso que eu vou falar vai se aplicar. O ser humano, no geral, não interessa se é pardo, se você é preto, nós temos as seguintes cores dominantes. O vermelho, né? Temos o vermelho e o verde na pele.
O verde normalmente aparece em certos cantos do rosto, né, em certas áreas do rosto. E o vermelho em áreas com maior circulação de sangue. Aí, no caso, normalmente fica aquele tom rosado. Tá? Onde, poxa, então rosa também é uma outra cor que vai surgir exatamente. Então você vai ter áreas mais avermelhadas, mais rosadas, um pouco mais amareladas, um pouco mais esverdeadas. Se bem que o amarelo seria variante da luz, né? Mas pronto. Então você já faz as cores e já coloca as áreas que vão ter mistura. Já direto nas cores aqui. Tá? Não é tudo numa só camada, você vai fazer em camadas separadas para poder gerenciar, mudar depois, se mudar de ideia, né? E aí você vai aplicando um filtro, tipo Multiply, ou outro que você achar necessário aqui, tá? Mas todos os efeitos que foram gerados pelo William Santos foi utilizando o Multiply, caso alguém tenha dúvida. Mais à frente eu vou comentar, mas o próprio William Santos fala sobre o efeito, por exemplo, Multiply, num vídeo 2 que seria a parte 2 dessa aula que ele está dando. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o processo do William Santos, que foram 2 aulas dele, tá? E estou transcrevendo para cá de forma resumida, compacta, para vocês e para que vocês possam inclusive testar no Krita, porque ele mostrou no Photoshop, né? E se você, e o vídeo um vídeo é 3 horas, o outro vídeo, gente, a soma dos dois dá 5 horas e meia de vídeo, tá? Então o vídeo está lá, vocês podem assistir, porque o processo seguindo o processo, você tem como fazer a mesma coisa tanto no Photoshop quanto no Krita. Ah, uma coisa, tomem um cuidado com os valores, tá? Os valores que vocês mantiverem para uma cor, vocês vão ter que manter para todas as cores. Ah, professor, mas quando nós misturamos cores, o valor muda. Por exemplo, uma cor que é muito forte pode começar a cair para o cinza. Nesse caso não tem jeito, tá, gente? Isso aí é o preço a se pagar por uma mistura de cores que, não importa o que a gente faça, ela vai gerar alteração de valores. Mas a cor chapada mesmo, aquela cor tipo vermelho, laranja, marrom, ou seja, o azul, né? Essas cores chapadas têm que ter o mesmo valor. Tá? Por que o mesmo valor? Porque a luz, a potência da luz que incide é igual para todos. Então o valor que está para um vai ter que ser o valor que está para outro. Porém, eu posso variar isso, experimentar e ver se fica melhor? Pode, não tem o menor problema. Experimente, veja o que dá. De repente vocês podem achar que tendo valores diferentes em certas áreas vai dar um resultado melhor. Mas inicialmente mantenha o mesmo valor. Só para vocês verem, depois vocês começam a mudar. Por isso que colocamos tudo num grupo e dividimos em camadas. Depois que definimos as cores, vocês vão criar fora do grupo uma outra camada. E essa camada é a nossa camada de sombreamento, é onde nós vamos sombrear. Aqui, gente, a mesma regra que eu falei ainda agora. Vamos manter o quê? O mesmo valor. Tá? Vamos manter o mesmo valor. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte. A luz que está batendo aqui no rosto, por exemplo. Isso aqui é tom de cinza, tá? Que eu estou usando aqui. Desculpa, está usando aqui, força do hábito. E imagina que isso aqui é um papel branco, A4. Porém, desenhistas e pintores, quando estão num papel branco, eles não têm como jogar, por exemplo, em alguns casos eles não têm como colocar o branco por cima para dar esse efeito de brilho. Então o que eles fazem? Eles não pintam nada nas áreas brancas, né? Aqui, por exemplo, ele não tem nenhuma tinta aqui, é puramente o branco do papel. Ele só faz colocar o que? A sombra. Você apenas sai colocando a sombra aonde acha que tem sombra. Inclusive nos contornos, né? Tudo que, aonde vocês acham que a sombra venha a ocorrer. Só que notem, a sombra que vocês vão colocar, ela não é uma sombra pesada, por exemplo, linha, que chama de sombra de contato, que é sombra de oclusão, que eu vou já falar. Né? Por exemplo, aqui de um nariz para o outro, na ponta de um nariz aqui, bem que teria uma linha preta mais forte. Preta não, mas bem marcada assim, para indicar que aqui está tendo contato e a luz não chega. Aí a gente tem a sensação de uma linha preta. Tá? E a gente chama isso de sombra de oclusão. Não é o caso aqui. Nós estamos trabalhando apenas com sombreamento para dizer aonde bate a luz e aonde não bate. Aonde a luz bate, não colocamos nada, não tem cor, é branco mesmo. Professor, mas significa que quando eu mesclar com a anterior, já que isso aqui vai ter multiply também, aqui onde está branco não vai ficar com o original sem sombreamento nenhum, vai exatamente isso. É isso que vai acontecer.
poxa, mas isso não perde um pouco da questão do realismo, já que vai ficar tipo um laranja fortão aqui, mas aqui do lado vai estar direitinho? Não, gente, não se preocupem. Essa é a vantagem do processo, você está quebrando em pedaços certas etapas para no final ter um resultado. E verdade seja dita, assim como uma fábrica ela segue processos, por exemplo, ela monta uma fábrica de carro, põe um pneu, um motor e tal, e no final tem o mesmo resultado, a mesma coisa na pintura. Tá? Se você faz sempre a mesma coisa, você sempre tende a ter o mesmo resultado no final. Né? Você não pode, por exemplo, se você quer um resultado diferente, você não pode fazer sempre a mesma coisa. Você está fadado ao fracasso. No caso aqui, você está fadado ao sucesso se você seguir sempre os mesmos processos. Desde que o processo que você experimentou tenha dado certo uma vez. Ele tende a dar certo 2, 3 vezes. E esse processo aqui ele não foi inventado, né? Não foi o William Santos que inventou. Ele aprendeu com alguém, deve ter alterado, manipulado seu processo e tal, melhorado para ou não, ou só seguiu a risca, mas é um processo que funciona. Então você coloca a sombra onde você acha que tem, mantendo o mesmo valor, tá? Ah, professor, mas aqui está um pouquinho mais escuro que aqui. Mas reparem, na verdade aqui ele está fazendo ele está mostrando que aqui a sombra como é que eu posso colocar? Ela está se diluindo. É onde a luz começa a perder força até chegar numa parte de sombra plena. Reparem que aonde tem sombra plena, olha aqui, ó, o pescoço. Essa cor que está aqui é a mesma que está do outro lado. E é a mesma que está aqui do canto. Então reparem que o valor da sombra do cinza é o mesmo nessa imagem inteira. E isso aí que foi a boa sacada. Nas áreas que vocês olham que a sombra está mais fraca do que nessas áreas aqui, é porque na verdade ele está usando o mesmo valor, mas com a pressão da caneta, né, que ele usa a mesa digitalizadora, ou por opacidade, se vocês estiverem com o mouse, vocês vão gerenciar para que a sombra fique, o toque seja mais leve, indicando que apesar de estar com o mesmo valor, aqui a sombra está mais fraca porque a luz está conseguindo atravessar um pouco. E essa é a sacada. Então, utilizando o mesmo valor e a pressão da caneta, né, na mesa, para definir o máximo, que é esse aqui, né, o mais escuro que vai ficar é isso, porque ele definiu que a luz que está batendo sobre o rosto da moça é forte o suficiente, né, para que a luz não fique tão escura nessa área aqui. Tá? Pronto. E aí ele fez o contorno. Depois disso, ele fez uma outra camada, que essa foi a camada 2. Agora vamos de sombreamento. Vamos para a camada 3, que seria o reflexo da luz na pele dela, ou na superfície, porque isso aqui pode ser uma mulher, mas poderia não ser. Poderia ser, por exemplo, uma estátua de metal, né? Uma estátua de metal aqui. E nesse caso, a luz, por exemplo, vai bater aqui na bochecha dela. Quando a luz que bateu aqui na bochecha, vai refletir para o nariz. Por isso, se vocês olharem atentamente aqui do canto esquerdo, podem até pausar o vídeo, vocês vão ver que esta imagem, bem aqui, tem uma claridade, porque ele considerou que a luz bateu na bochecha dela, aqui nessa área mais clara, e refletiu sobre o nariz. A mesma coisa aconteceu aqui no queixo. A luz passou pela frente do rosto, né? Bateu no ombro, e a luz que bateu no ombro refletiu para o queixo. Mas detalhe, se vocês assistirem um vídeo, né, que eu vou botar aqui na descrição dele, vocês vão ver que essa área aqui que está iluminada aqui embaixo, no sombreamento, ela está no mesmo tom que aqui, ó. Ela não tinha essa claridade, ela estava no mesmo tom que está essa área aqui do queixo. Mas quando ele fez a outra camada que ele colocou a reflexão, ele considerou, bateu no ombro, veio para o queixo. Bateu na bochecha, veio aqui. E aí, poxa, legal, é só meter um branco então na reflexão. Não. A reflexão vocês têm que calcular, por exemplo, olhar a pele. A pele ela não reflete como vidro. Como ela não reflete como vidro, então ele malmente vai clarear aqui. Só o suficiente para dar um destaque em relação à parte mais escura. Para indicar que aqui foi clareado. Mas se em vez de pele aqui fosse vidro, aqui poderia receber de fato uma iluminação bem mais forte. Chegaria branco? Não sei, depende da força da luz. Mas aí você decidiria, seria até por teste mesmo. Tá? Mas seria bem mais claro que isso aqui. Uma vez que você definiu as sombras, o sombreamento e o reflexo, pronto. Por exemplo, aqui a luz está batendo aqui. Eu aprendi que essa área aqui do nariz é mais escura e essa aqui também.
Mas quando você está fazendo apenas o sombreamento onde a luz bate e a reflexão, você sabe que a luz está batendo diretamente nessa área, então essa área aqui não vai ter sombra. Ah, mas como aqui tem sombra? Porque isso aqui é uma área mais elevada do que o olho e vai esconder um pouco o olho. Então vai bater um pouco de sombra aqui. Aqui embaixo acontece a mesma coisa. Mas notem que aqui, né, aqui ele colocou sombra nessa área, porque a luz abaçou o nariz e bateu bem aqui a luz, ó. Mas essa área está meio inclinada, então aqui ele escureceu. Lembrem, mesmos valores, ó, podem notar, mesmo valor, no máximo ele usou a caneta para indicar a força, a pressão da caneta para deixar um pouco mais fraco. Mas a sombreamento máximo nunca ultrapassa o que ele definiu, que foi no caso essa aqui. Poderia ter um sombreamento mais pesado, mas mas nesse momento o que te interessa é saber o quão forte está a luz. E quem é que te diz quão forte está a luz? É a luz? Não, gente, é a sombra. O quão direcionado, quanto está direcionado para o preto, a sombra, mais forte está a luz. Por exemplo, quanto mais pesado, desculpa, quanto mais fraca tiver a luz, maior a propensão da sombra ir para o preto. Quanto mais forte está a luz, maior a propensão da sombra de ir para um cinza claro. Então você define nessa camada isto aqui. Na camada 4, que essa aqui foi outra camada criada por ele, vocês vão notar que nós já temos aqui, olha, uma área bem escura mesmo, né? Aqui bem escura, ele colocou inclusive preto aqui nessa área, né? Você não está preto aqui, se não me engano, ele dá essa impressão porque ele fortaleceu muito a cor escura. Aqui do lado ele também fortaleceu, só que, professor, essa imagem ele passou por cima dessa aqui? Não, é outra camada. Então vamos entender o que é ambiente de oclusão, né? Ambiente oclusio, que ele fala bastante. Funciona assim. Objetos que estão tendo contato com o outro. Por exemplo, se eu pegar um bule de café e colocar em cima da mesa. Se você olhar para a base do bule de café, no toque dela com a mesa, você vai ver uma linha preta. Por quê? Porque ali tem uma cavidade, tem um buraco, tem tipo um papel A4 quando você amassa, que você olha para a parte do centro dobrada. A luz não chega. Alguns artistas chamam isso de sombra de contato, que é a sombra gerada pelo contato de dois objetos. Este tipo de sombra, normalmente os artistas colocam preto, ou a cor, né, por exemplo, o marrom, vamos dizer que o solo é marrom, né, e o jarro também. Eles podem colocar um marrom muito escuro, mas pode colocar preto ali sem o menor problema. Então ali é sombra de contato. Então, por exemplo, existe sombra de contato na boca, né? Existe na pálpebra dos olhos, aqui no canto do cabelo, né? Aqui, por exemplo, no queixo. Só que tem um detalhe, a sombra de oclusão, o ambiente de oclusão, ele também não é só gerado pela sombra de contato. Deu para entender, né? Existe sombra de contato, que é gerado quando dois objetos se tocam, e eles dá o efeito de linha preta, né? Então, chama aquilo ali de sombra de oclusão também. Então, sombra de contato e sombra de oclusão, vocês vão ver na literatura que se referem ao mesmo item. Porém, quando falamos de ambiente de oclusão, não podemos considerar apenas a sombra gerada pelo contato, mas sim pela sombra projetada por outros objetos. Por exemplo, aqui no pescoço. Aqui no pescoço, gente, o pescoço ele não está tendo contato com o ombro, e essa parte do pescoço aqui de cima não está tendo contato com essa parte aqui de baixo. Ele não está dobrando, ele não está tocando. Se ele não está tocando, por que ele colocou tão escuro essa parte aqui? Simples, porque a luz bate no rosto, né? Bate no rosto e passa direto. Só que aqui nesse caso, a luz que bate no ombro, ela reflete para o pescoço, tanto é que ele está clareando e vai escurecendo. Só que essa reflexão não é forte o suficiente para chegar nessa quina do pescoço. Então tem luz de fato chegando nessa área? Não. E se tem é muito pouco. Então o que é que ele fez? Ele escureceu mais essa área. Então isso aqui é uma área de oclusão, onde a sombra gerada é feita pela ausência de luz, ou uma luz tão fraca que você praticamente não percebe ela. E outra, tem o cabelo.
Você, além de ter o queixo da mulher aqui que está cobrindo a área do pescoço, você tem o cabelo dela. Então é a sombra da cabeça sobre o pescoço, mais a sombra do cabelo, que vão fortalecer a área escura aqui. E vai ter uma área bem aqui que vai ser a minha área mais oclusa, né? Minha área de maior oclusão, bem aqui, ó. Fazendo quase o efeito de uma área de contato. Aqui do lado, pronto. Aqui não tem o que dizer, né, gente? Aqui é a sombra da cabeça, a sombra do pescoço e a sombra do próprio cabelo. A luz simplesmente não chega nessa parte. Ah, mas aqui tem a sombra da cabeça. Tem. Mas porque mesmo com a sombra da cabeça, lembrando, a luz bate no cabelo e não atravessou para chegar desse lado. E ainda tem a cabeça que gera a sombra aqui. Porém, ao bater no ombro dela, a luz também reflete para cá. Por quê? Lembrem, vocês têm que pensar na superfície. Uma superfície porosa, como é a nossa pele, que é cheia de relevos, buracos, cheia de cavidades, ela vai ter tipo montanhas. Então, quando a luz bater, lembre-se da aula que eu falo sobre isso, ela vai refletir para todas as direções. Então, como ela reflete para todas as direções, ela vai refletir para a linha do queixo, para o cabelo, para cima, para o lado, para o diagonal, para baixo, para onde puder. Por isso essa área do cabelo aqui é mais clara e essa área aqui é mais escura porque simplesmente o reflexo, o artista nesse caso, está considerando que o reflexo não está chegando aqui. Então essa parte mais escura é minha área de oclusão. Mas reparem, aqui no nariz ele fez aqui, ele reforçou essa área aqui, reforçou bastante, né, nos buracos do nariz, na área preta do olho, na pálpebra, em toda essa parte aqui do cabelo, né, que vem aqui, que tem contato, ele reforçou. Poxa, professor, então interessante. Aqui eu fiz a sombra para dizer aonde vai ter sombra, e ponto final. E definir a força da luz sobre com base na minha sombra. Então, se eu tenho uma sombra dessa, significa que eu estou um ambiente muito iluminado, exatamente. Porém, a sombra de oclusão, ela não leva em consideração simplesmente a luz que bate e o quão forte ela deixa a sombra, digamos, natural. Ela leva em consideração as sombras geradas pelo contato entre um objeto e outro, né? Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma luz e incido sobre um objeto, tá? E esse objeto ele tem o formato de um rosto. A luz vai bater de lado, né? Vai ter uma parte iluminada, como o rosto dessa moça, e outro lado escuro. Se eu abrir, por exemplo, se eu colocar um pano sobre o lado direito desse rosto, do lado direito, colocar um pano, esse pano vai escurecer mais ainda aquela área. E se eu encostar o pano na pele dela, mesmo com a luz batendo, vai ter uma hora que, devido à interseção entre o canto do pano e a ponta do pano e a pele, vai gerar uma sombra de oclusão. Mesmo que a luz esteja incidindo ali em cima, ainda vai ter esse efeito, mesmo que talvez até mais fraco. Exatamente. Tá? Então só tenha em mente, sombra de oclusão normalmente é aplicado a contato entre dois objetos, ou quando nós temos a sombra gerada por um outro objeto que não está em contato diretamente com ele, mas que por questões lógicas nós sabemos que ele vai reforçar a sombra. Como é o caso aqui dessa área do pescoço, essa área aqui do canto aqui do outro pescoço, né, que girou aqui. A própria boca, porque a luz bate, mas a luz pode, mesmo que ela rebata aqui nos lábios, né, e ela está rebatendo, ainda assim a sombra de oclusão maior vai estar, ela ainda vai gerar uma sombra de oclusão que vai afetar inclusive os dentes. Aquelas manchas pretas que nós vemos no dente, o que são? São sombras de oclusão. Aqui é o resultado 1. Tá? Ele pegou, deu multiplar em todas as camadas, inclusive no grupo lá das cores, menos na line art. A camada que ele fez a line art só para o rabisco, ele não considerou. Então quando ele juntou, olha o resultado como ficou bonito. Isso aqui é o resultado, né, do trabalho final dele lá depois de terminar. Esse é o primeiro resultado. Vamos agora em seguida. O que vai ser mostrado em seguida, segundo palavras do próprio autor, não seriam possíveis se o projeto, né, a arte, o processo não tivesse chegado até esse momento.
Vamos falar agora de superfície, né? Falar de superfície, vamos botar superfície sheltering, ele se refere as camadas de pele, as camadas que estão abaixo da superfície. Por exemplo, a ideia é que nessa camada aqui que ele criou, ele queria simular o efeito translúcido que a pele tem. O que é o efeito translúcido? Translúcido, gente, é diferente de transparência pura. O translúcido é o seguinte: a luz bate no objeto e ela atravessa o objeto. Só que quando ela atravessa, você não vê o que tem atrás. Você percebe o brilho da luz, por exemplo, na nossa orelha. Se estivermos num local muito claro, e dependendo de como está a iluminação ambiente, né, você vai ver sua orelha acender. Sabe aquele gatinho, aquele cachorro que tem uma orelha muito fininha? Aí quando está no sol, que você levanta a orelha contra o sol assim, a luz bate na orelha e tem uma parte da orelha que está normal, tu não vê nada, mas tem normalmente a ponta da orelha do gato fica brilhando. Por que está brilhando? Porque a luz do sol está atravessando. Então dá esse efeito de brilho, né? Isso é translucidez. Poxa, é verdade, mas por que no efeito translúcido eu não enxergo o que tem atrás dele? Entendam. Diferente de um objeto completamente transparente que também tem a travessia da luz, tá? Esse objeto ele não deixa a luz que foi voltar. Ela não volta para os teus olhos. Então você não vê o que tem atrás. É como se fosse um rio que tem a fonte de ida, né? Ela tem sua fonte de luz e você está justamente colocando o objeto entre você e a fonte de luz. Tá? Então, nessa situação você consegue perceber um objeto translúcido. Experimentem, se vocês têm olha, com todo carinho, né? Levante seu gatinho, não ponha o olho dele direto para o sol, ao contrário, faça o gato olhar para ti e você fique de frente para o sol, não olhe diretamente para o sol, mantenha sua cabeça baixa para você não ficar cego nem nada. Pega um gatinho, um pano, um papel, tem alguns papelões que você pode fazer isso. Mas você pode simplesmente reparar, olhe a parte translúcida onde vai ter o brilho quando o sol bater, tá? Se vocês forem testar isso com um material orgânico, como eu falei, com a orelha de um gatinho, de um cachorro, né? Até de um amigo seu. Se você disser, olha amigo, fica aqui parado, de costa para o sol, você de frente para o seu amigo, repare como a orelha dele, qual é o reflexo do sol em cima da orelha dele. E você vai perceber do que eu estou falando. É sempre bom ter o que eles chamam de modelo vivo, né? Você tem uma pessoa, um objeto, desculpa, uma pessoa, um animal, algo para ser seu modelo vivo. Mas sempre tenha muito cuidado, tá, gente? Não vá maltratar os bichinhos ou fazer alguma coisa, porque às vezes a falta de conhecimento pode ser letal. Como, por exemplo, tem gente que não sabe que não se deve olhar diretamente para o sol. Até brinca de olhar, depois fica um problema de vista e não sabe o porquê. Perfeito? Nesse momento aqui, que ele quer simular esse efeito translúcido, né? Por que ele quer fazer esse efeito? Funciona assim, gente. Depois de todo aquele processo anterior concluído, olhem como está o rosto dela. Olha como está o rosto dela depois da aplicação desse efeito translúcido. Como é que funciona? A luz que ele está considerando é uma luz amarela. Essa luz amarela está batendo sobre a superfície. Então ele está considerando o quê? Que parte dessa luz está entrando na pele. Só que quando essa luz bate na pele, você não percebe o brilho, você não percebe a volta da luz, ela não está se refletindo. Então, possivelmente em algumas áreas, como aqui na testa, reparem a testa dela antes e depois. O que é que ele fez? Ele considerou que aqui um tom em amarelo, lembra, a luz é amarela, um tom amarelado, só que um amarelo escuro, bem escuro. Então ele malmente foi passando aqui na testa dela esse tom mais amarelado, né? Caindo para o escuro. Não foi, lembrando, não é amarelo vivo, não é um amarelo saturado, é um amarelo já quase morrendo, querendo quase cair para um cinza. Então ele começou a passar aqui na testa dela e em outras partes do rosto, para justamente simular esse efeito da luz batendo e atravessando a pele, chegando no osso, num buraco que nós temos cavidades aqui no rosto e assim por diante. Em seguida, ele adicionou uma outra camada, que essa camada, um detalhe, só uma observação. Ele comenta, né, que a camada 5, que é do efeito da simulação da translucidez da pele, o quanto ela é translúcida ou não,
né? Por exemplo, aqui não tem, aqui a pele não é translúcida. A luz está literalmente batendo e não está tendo absorção da luz, né? Ela não está absorvendo nada da luz e tá nessa visão que tá bonita. Aqui ela parece mais real, justamente por esse efeito. E sem os espaços anteriores, que é ter a sombra, né, a sombra de oclusão, as cores definidas, as misturas definidas, fazer isso aqui não seria tão efetivo, porque você não veria as áreas de reflexão pura da pele. E em cima, repito, em cima dessa camada que simula a transparência, chegamos num outro ponto, que é a camada em que nós vamos fortalecer o brilho do rosto com base na oleosidade ou umidade do rosto, ou até ressecamento. Um rosto, uma pele, um material, uma superfície ressecada, ela não brilha. Ela não brilha, né? Porque ela é ressecada, não tem umidade, não tem oleosidade. Entenda, para ter brilho, tu precisa ter algum material de reflexão. Existe a reflexão natural, vamos dizer assim, da própria pele, mas existem os amplificadores do reflexo. E essa parte aqui da reflexão com base na umidade ou no ressecamento da superfície tem que vir por último, depois de todos os processos anteriores. Então reparem aqui que foi que ele fez, aqui na testa. Ó. Ele considerou que essa parte da testa ela sofre um grau de umidade um pouquinho maior, essa área aqui, ó. Ele está considerando, quando digo umidade, eu estou falando oleosidade mesmo. A pele dessa moça aqui ela é oleosa nessa área da testa. Aqui onde está o nariz é oleoso. Essa lateral, quem aqui nunca passou a mão nesse canto aqui, um pouco acima da bochecha, e sentiu o óleo? Aquela coisa está molhada aqui, está meio oleoso. Tu sente que está oleoso. E essa oleosidade gera brilho e dá esse efeito. Ó. A ponta do nariz. A boca, gente, ela é úmida, porque fica a nossa saliva, né? Então, como a boca é úmida, ela tende a brilhar, tá? Poxa, a parte de cima não brilha muito, depende, aqui foi o gosto dele, poderia fazer ela brilhando um pouco mais, mas os lábios sempre se destacam por causa da umidade que é forte nele. Então, ele definiu que essas áreas mais claras, olha a imagem anterior e olha a imagem atual, sofreriam a reflexão pela umidade. E os olhos, reparem nos olhos. Se vocês repararem nos olhos nessa figura e na posterior, vocês vão ver que não tem brilho no olho. Ele não colocou o brilho nos olhos. Ele veio agora, depois que ele botou o brilho da umidade da pele, ele colocou o quê? O brilho da umidade dos olhos, porque o olho ele é úmido, ele não pode ser ressecado, né? Se ele ressecar, você vai ficar com algum problema, então não é bom. Então, nesse caso, ele pegou nessa camada de umidade e colocou o quê? O reflexo dos olhos. Tá aqui, ó. Inclusive o brilho você põe a gosto, né? Ele coloca uma bolinha branca em volta, umas 3 ou 4, tipo um planeta e um satélite de luz. Ele colocou aqui do lado esquerdo, no olho esquerdo, e do olho direito ele colocou a nossa direita, na verdade, ele colocou um outro brilho, tá? Bem aqui mais sutil. Aqui na área dos olhos ele colocou oleosidade nesse canto do olho, oleosidade nessa parte de dentro do olho. Vocês estão notando que aonde vocês acreditam que tem oleosidade na pele, vocês colocam um brilho maior. Entendo, o brilho ele começa a ir para o branco. Vocês podem ver que não tem branco puro, mas ele já foi clareando, jogando um tom de branco mais suave com o controle da caneta. E já foi dando esse efeito aqui. Tá? Porque se fosse o branco puro, seria o reflexo supremo. E aí é vidro, é alguma superfície que não seria a nossa pele. Com certeza absoluta. Que a luz iria bater e voltar na mesma intensidade. Então você não vai botar um branco abusivo aqui. Então ele só clareou. Uma coisa que ele lembrou, inclusive, vou até mencionar aqui. Quando ele colocou a questão da translucidez da pele, aqui onde está o olho, na pálpebra, vou voltar para cá, vocês podem notar que ela está um pouco mais rosada. Ela ficou um pouco mais rosada. Aqui também tem um brilho maior, porque essa parte do olho ela é muito translúcida. O grau de translucidez na pele nessa parte do olho é muito grande, porque a parte da pele que é fina. Essa parte da nossa pele ela é fina. Por isso nós temos certos efeitos, como às vezes essa parte do olho é muito roxa. Às vezes é roxo, né? Às vezes não é. Isso varia muito de pessoa para pessoa.
Aqui, gente, é a ordem das camadas. Se vocês olharem a primeira camada de baixo para cima, vocês vão botar no Krita ou no Photoshop, se vocês tiverem aí, não sei. Mas aqui no caso seria no Krita. A primeira camada é o grupo com as camadas de cor, inclusive de mistura. A camada 2 é onde nós colocamos a sombra, e onde não tem sombra é luz branca mesmo na cara dura. Camada 3 é onde nós calculamos a reflexão do material só nas áreas que tem sombra, só para saber se aquela área de sombra vai ficar um pouco mais clara. Depois a camada, né, de análise da superfície, se ela vai ser translúcida ou não, se é muito ou menos translúcida. Então nós vamos colocar aqui para fazer essa simulação. Esse item 4 aqui, dependendo da imagem e do estudo do material, pode nem existir, né? Porque se o material não tiver efeito de translucidez, a camada 4 ela perde o sentido. Entramos aqui a camada 5, que é a camada de oclusão, que é onde nós vamos fazer os pontos, né, de contato entre os objetos. Consideramos a sombra projetada de vários outros objetos sobre um ponto, o que vai fortalecer o efeito de sombra, né, gerado aqui no item 2, tornando ainda muito mais realista e nos dando uma maior menção e proporção das áreas e do volume à volta. E vamos para a camada 6, que seria a reflexão por umidade ou ressecamento da superfície. Quanto mais ressecada, menos reflete. Aqui, gente, uma notinha, a gente já está no final. Refletir uma imagem usando os olhos melhora a sensação de realismo e beleza. Como assim? Quando você olha para um local, você enxerga aquilo. Se alguém olhar para você, aquela pessoa vai ver pelos seus olhos a imagem do que você está olhando, como se fosse um espelho. Porque os nossos olhos úmidos, bem úmido, ele é como se fosse um pequeno espelho, meio transparente. Então, se eu olho, por exemplo, para uma porta, alguém olhar para os meus olhos, dependendo do ângulo da pessoa, ela vai enxergar a porta se refletindo nos meus olhos. Então é legal que você, por exemplo, desenhe uma porta, um moleque correndo jogando bola, qualquer coisa, aumente o grau aumente a transparência desse objeto para ficar bem transparente, mas o suficiente para notar ele. Diminua essa imagem e encaixe nos olhos. Nessa área aqui da retina, né, nessa parte que tem cor dos olhos, tipo castanho, é onde você vai encaixar. Isso vai dar um grau de que, caramba, ele está olhando, ele ou ela está olhando para um local e dá uma maior realidade ao resultado. Se você utilizar uma fonte de luz, é bacana. Mas se você utilizar duas fontes de luz, é melhor ainda. Por quê? Porque quando você tem a luz que vem pela sua direita e pela luz que vem pela sua esquerda, você consegue gerar um efeito mais realista e mais efetivo de volume. Tem artista que eu percebi que faz o seguinte: ele só tem uma fonte de luz, mas ele coloca objetos ou ele considera objetos que refletem a luz. Ou na cabeça dele existe algo que está refletindo a luz. Então ele sempre joga a luz pelo outro lado, mas uma luz reflexiva. A luz que é resultado de um reflexo. E isso acaba simulando o efeito de duas luzes, dando maior volume para o objeto que ele está pintando. Isso é um negócio legal. A direção do reflexo acompanha o formato da superfície. Por exemplo, se a superfície é inclinada, se ela é curvada, se ela é boleada, isso vai definir também a direção do reflexo. Eu falo disso em outra aula, tá? Mas é só para reforçar. Então, o formato da superfície. Uma superfície porosa vai refletir em todas as direções, né? Então, tem isso. A pele reflete luz em todas as direções porque ela é porosa. Isso aqui é um caso de uso, né? Ela tem cheio de relevos. A pele ela costuma ter oleosidade, então ela acaba gerando certos brilhos, né? Até brilho especular também, né? Vai variar da grau de oleosidade da pessoa ou do grau de oleosidade da pele que você quer passar. Então, mas eu estou citando pele, mas pensa em superfície. Pode ser qualquer uma, pode ser uma pedra, uma madeira. Aí você tem que fazer um estudo de material. A textura pode ser aplicada a gosto. Por exemplo, nessa imagem da moça, ele poderia ter colocado manchas, como é comum. Tem gente que tem manchas na pele, né? Tem gente que tem, né, sarda, né? Não é sarna, tá, gente? É sarda, aquelas tipo manchinhas.
temos na nossa pele micropelos, e isso é uma coisa que, na minha opinião, deixa muito mais realista a imagem. São os micropelos. Ele poderia ter colocado aqui nessa imagem micropelos. Se ele adiciona micropelos de leve ou dando a entender em algumas áreas, nossa, ia fechar com chave de ouro. Mas aqui, se vocês notarem, ele não trabalhou a textura. Ele não trabalhou a textura da pele. Poxa, mas não tem textura e tal. Quando eu me refiro à textura, eu estou falando do enfeite que fica sobre a pele. Por exemplo, um pelo. Né? Nós temos manchas que podem ser ali. Até uma cicatriz. Essa moça aí poderia ter uma cicatriz no rosto. Né? E dar um efeito aqui de cicatriz ficaria bem interessante. Então, isso é a textura. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula foi sobre como é importante os processos para chegar num determinado resultado. O processo que eu escolhi foi o do William Santos. Eu posso depois pegar de outros artistas e colocar aqui, inclusive. Aí eu continuo, seria o módulo 11 ainda, tipo processos de tal coisa, né? Ainda estou pensando sobre isso, mas o processo usado pelo William Santos, e na aula dele eu achei tão interessante e tão efetiva que eu defini que iria fazer uma aula sobre processos e usaria ele como caso de uso. Para quem não é acostumado, no meio acadêmico, é comum um autor de um trabalho ou de um estudo fazer referência a outros autores. Né? Usamos inclusive a PUD, né? O at fulano, at ciclano, at tal, não sei o que, o apud, não sei o que é quando um autor faz referência a um autor que faz referência a outro autor. Então, esse tipo de ressalva eu me dou o direito dentro do meu projeto, onde que apareça, de repente, que é comum, às vezes aparecer algum rapaz com dúvida, né? Poucas vezes um pouco hater, alguma coisa assim, mas é comum. Então, existem trabalhos que, se eu puder, eu vou fazer questão de fazer referência a outros autores. Tá? Tem o Proco, que, poxa, ele tem excelentes trabalhos. Eu falo muito do Palavra Nerd, né, do Guilherme, porque ele é bem conhecido no meio. Dificilmente alguém não vê lá o Palavra Nerd tanto. Eu gosto dos vídeos dele. Tem coisas que, por exemplo, vendo todos os vídeos dele até agora, dá para notar, por exemplo, que ele aprendeu na força bruta. Para mim, o Guilherme aprendeu na força bruta mesmo. Ele não sentou e disse, eu vou estudar o realismo. Tanto é que efeitos como o vitro, aquele efeito que o Michael Azevedo usa, que ele viu, gostou e utilizou o processo dele, que é praticamente o processo de utilização de torre de cinza, que é similar ao que o rapaz está usando aqui, deu a entender que não era algo que estava dentro do métier do Guilherme. Então, porém, o cara é habilidoso, muito, aprendendo na força bruta, ele desenha e pinta muito bem, por exemplo, e ele tem excelentes resultados. Dá para ver a diferença, claro, do trabalho dele em relação a outros autores, mas em relação à grande maioria, ele já é um profissional e ele tem porte de um profissional, ponto final. E ele tem trabalhos que, na minha opinião, valem a pena utilizar como referência em alguma aula, né, de conteúdo geral que sirva para qualquer ferramenta, inclusive o próprio Krita, que se não perde o sentido de eu colocar aqui, né, gente? Tá bom? Valeu! Até a próxima, amigos. Um fraternal abraço e fiquem com Deus.